Muitos de vocês nem eram nascidos quando isso aqui aconteceu, mas eu tenho certeza que pelo menos algumas pessoas aí que estão assistindo se lembram desse macaquinho roxo aparecendo aí na época dos anos 2000. Hoje ele é muito popular por memes aí na internet e ele se chama Bonzi Bud. Cara, isso aí deu o que falar na época. Esse serzinho amigável que veio aí pra competir com os assistentes virtuais da Microsoft que tinham acabado de surgir na época, como por exemplo o Clip, que é talvez o mais famoso. Quem lembra do Clipezinho e tinha o Feiticeiro? Tinha vários assistentes da Microsoft, né? O que talvez você não saiba é que o Bonzi Bud, apesar de ter começado como um assistente virtual todo fofinho ali, simplesmente se tornou um dos vírus mais peculiares de todos os tempos e causou simplesmente $1 bilhão em danos. A Microsoft, que na época era a grande líder em venda de computadores domésticos, decidiu lançar os assistentes virtuais. Isso aí na época foi muito top. Que no início era como se fosse uma espécie de guia ali para você aprender a usar os aplicativos do Microsoft Office, como o Word, o Excel, PowerPoint e tudo mais. Levanta a mão aí que não sabe fazer uma planilha do Excel até hoje. Os primeiros assistentes surgiram no Windows 98 e o padrão que já vinha pré-configurado de fábrica era o Clip, que com certeza você lembra, e que foi projetado para ser uma espécie de guia interativo. Por exemplo, se você estivesse escrevendo uma carta ali no Word, ele ia aparecer do mais absoluto nada perguntando se você queria alguma ajuda com formatação, explicando como fazia pra salvar e por aí vai, te dando ali algumas dicas. Inclusive, por algum motivo, eu achava ele meio sinistro, sei lá, o negócio ficava parado no canto da tela, te olhando sem parar e sendo muito chato. A ideia até que era legal, só que o pobre coitado do Clip rapidamente passou a ser odiado pela maioria dos usuários, simplesmente porque ele não calava a boca. Qualquer coisa que você fosse fazer, ele simplesmente aparecia ali no canto se você queria ajuda, e como muita gente não sabia como desativar, ele parecia mais uma espécie de vírus inconveniente do que um assistente virtual. Cara, isso aqui me lembrou, talvez uma galera já não tenha vivido isso, mas viveu, né, a época do... Eu tenho até medo de falar o nome desse vírus. De fato. Outro que ganhou notoriedade foi o Merlin, que já era um velhinho mais simpático ali, vestido de mago, que fazia... Do vírus não, do antivírus. Quem que lembra desse antivírus aí? Não pode nem falar o nome, senão ele se instala automaticamente. Vamos ver se vocês lembram. Manda aí no chat. Fazia as mesmas coisas que o Clip, só que com uma skin mais bonitinha ali e com um tom mais lúdico e criativo. Daí tinha o Rock, que era um cachorro, o Gene, que era um gênio, e vários outros, mas tanto a Microsoft quanto o público ainda sentiam que faltava algo. Ao invés de facilitar, os assistentes virtuais atrapalhavam bastante o fluxo de trabalho e, percebendo isso, dois irmãos chamados Joe Bunzi e Jay Bunzi resolveram entrar na jogada. Eles eram donos da Bonzi Software, que surgiu em 99 com a promessa de facilitar o uso da internet com ferramentas que hoje a gente já conhece, mas que na época eram revolucionárias. A mais importante de todas foi a Voice Mail 4.0, que fazia algo mágico. Ela permitia que por e-mail você enviasse uma mensagem por voz. Incrível, né? A ideia era que ao invés de escrever, você pudesse ali gravar um áudio e ele seria compactado e enviado via e-mail para outra pessoa que poderia ouvir, e se tivesse o mesmo software também poderia responder por áudio. Mas eles estouraram mesmo com a criação do Bonzi Bud. Realmente, se vocês pensarem para a tecnologia, né, de você mandar áudio e a pessoa estiver usando o mesmo assistente, ele podia ouvir o áudio e a mensagem escrita, era diferenciado. Nós estamos falando da década de 90, pô. Onde o clipezinho da Microsoft, ele marcava a reunião tal ali, e já era muita coisa. Fala assim, pô, da época onde tinha o Mirk, né, que era só um canal de voz, pô. É o Discord. Imagina o Discord sem canal de áudio, imagina o Discord sem vídeo. É isso, é o Mirk. Sacou? Buddy, que seria o primeiro assistente virtual a bater de frente com a Microsoft. Usando uma interface muito similar com a do Clip e dos seus amiguinhos, o Bonzi Bud era uma versão meio tunada dos assistentes da Microsoft. Inicialmente, o avatar não era um gorila roxo, e sim um papagaio, que era literalmente uma cópia do Perry, um dos assistentes pessoais da Microsoft. Durou pouquíssimo tempo até que, não sei se por ameaça de processo ali de plágio ou por bom senso, eles mudaram para um gorila. Ao invés de simplesmente aparecer do nada perguntando se o usuário queria ajuda, o Bonzi Bud era capaz de mexer na sua agenda, de lembrar de compromisso. É tipo vendedor de shopping, né? Você tá passando ali, já chega, pô, precisa do quê? O que que você tá querendo, né? Você quer camisa, chinelo, né? Cinto, calça. Ele já chega ali te incomodando, na hora já chega te perturbando. Ler seus e-mails em voz alta, contar piadas, pesquisar coisas na internet e até cantar. Give me your answer truth. O gorilinha roxo acabou ganhando muita força no boca a boca e começou a ser baixado por milhões de pessoas ao redor do mundo, e foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Pro Bonzi Bud poder se adaptar ali à sua agenda e às suas tarefas, ele precisava antes te conhecer melhor. Então a primeira coisa que acontecia depois que você baixava... Isso aí tá passando aqueles formulários de inscrição, né? Bota seu cartão de crédito, seus números aqui, manda ver. Exatamente. Cara, Baidu. O Dark ali lembrou, Baidu. É isso aí, velho. Agora, com certeza, na sua máquina tá instalado o Baidu. McAfee. McAfee não, McAfee era o antivírus de boinha, mas o Baidu era... Quem instalava o Baidu não conseguia tirar. Quem lembra disso? Se você tirasse, tinha praticamente que formatar. Era muito punk, velho. Era muito punk.
Hoje o nome disso aqui é Alexa, literalmente. O programa era que você precisava responder um questionário dizendo seu nome, seu endereço, gênero, idade e por fim permitindo que ele controlasse o seu computador. Então tudo bem responder tudo isso e dar permissão de controle. Importante lembrar aqui que tem gente que cai nessas até hoje, então imagine nos anos 90. As pessoas então que tinham o programa instalado começaram a perceber que algo estranho estava começando a rolar ali nos computadores delas. Vários pop-ups apareciam na tela com mensagens de erro dizendo que o computador estava vulnerável a vírus, que Essa mensagem a gente vê até hoje, né? Do nada aparece no browser, no celular ali, ó, seu computador está com vírus atualizado, seu sistema pode ter sido invadido. Olha só, mesma mensagem, mesmo padrão. Olha como é que os caras eram visionários. a internet estava lenta e tudo mais. Pra melhorar, cara, pra melhorar a internet, mano. Nossa, agora ele foi longe. Tinha mesmo um esquema que o pessoal instalava achando que a internet ia ficar mais rápido. E na época precisava, viu, galera? Não é que nem hoje pra baixar. Você baixar uma imagem de 6 GB ou baixar um jogo de 80, 90 GB, não. Na época que era pra carregar uma fotos, né? Ia carregando por linha, né? Tá. Imagina. Ali era punk. Que a proteção estava baixa e claro, para todos eles havia um botãozinho que você poderia clicar e adivinha para onde ele ia. Isso mesmo, para a página inicial do Bonzi Software, onde eles ofereciam programas tipo o Internet Boost 99, que prometia aumentar a velocidade ali da sua internet. Hoje a gente sabe que não existe isso de programas que podem simplesmente aumentar a velocidade da sua internet ou melhorar o seu computador, mas de novo estamos falando de 99. E esse bait impossível de acontecer de algum programa melhorar a performance do seu computador aconteceu diversas vezes na história da informática. Quem aí lembra dos anúncios de tipo, não consegue rodar tal jogo? Baixa aqui uma placa de vídeo virtual. Quem lembra e quem caiu nessa? Então o Bonzi Bud basicamente se vendia ali como um ajudante divertido, mas na verdade ele coletava todos os seus dados e todas as suas informações e direcionava para um banco de dados para criar anúncios personalizados para você e ficar mostrando eles não só no seu navegador, em várias áreas que atrapalhava toda a dimensão ali do que você estava querendo acessar e tudo. Vocês conhecem umas paradinhas igualzinho isso aqui hoje, né? Olha só, igualzinho isso aqui. Não existe novidade. 30, 40. Vai fazer 40 anos. 40 anos depois... Caraca, agora eu me senti velho, Vanessa. Putz, vai fazer 35 anos e o golpe não muda. E tudo mais, porém, ele também aparecia na sua área de trabalho, ou seja, era extremamente conveniente e deixava o seu computador muito pesado. Eu lembro que na época eu baixei um outro programa que fazia a mesma coisa e meu amigo, meu Windows XP sofreu, hein? Se na internet de hoje as informações privadas de usuários valem muito dinheiro, imagina anos atrás, o que uma empresa vendo todo esse cenário de internet crescer absurdamente, imagina o que eles não fariam para montar um banco de dados ali bem recheado, né não? Mas a grande pergunta é, como que o Bonzi Bud fazia isso? Primeiramente, eles usavam ali um cavalo de Troia por backdoor. O que isso significa? Basicamente, você Seu primo contou, né? Tô ligado, seu primo. deixou ali Tá cheio de pop-up tua máquina aí, não tá não? um amiguinho gorilinha roxo entrar na sua casa e ele, sem que você perceba, foi lá na porta dos fundos e deixou ela destrancada para que outros amiguinhos da selva pudessem entrar quando quisessem. Simplificando, é basicamente isso. E em pouco tempo, sem você perceber, a sua casa ou seu computador vai estar infestado de novos amiguinhos. Ou vírus, chame como quiser. E lembra que eu falei no início do programa que ele gerou 1 bilhão em prejuízo? Pois é, se hoje em dia acontece de vírus se espalharem com muita rapidez por conta de desatenção dos usuários, imagine nos anos 90, quando isso nem era discutido com tanta seriedade. E pra Bonzi Software na época pouco importava se seu computador tava ficando lento, se você não tava mais conseguindo ligar ele, tanto faz, porque o que eles queriam mesmo era que você entrasse no site deles e baixasse os outros produtos e também que eles ganhassem grana ali te mostrando anúncios infinitamente, até você ou comprar os outros softwares deles pra remover aqueles anúncios, ou você levar o seu PC em algum lugar pra formatar, ou o seu computador realmente travar e não funcionar mais. E os caras eram tão safados que eles mudavam até a página inicial do seu navegador de quem tinha o Bonzi Bud instalado. Padrão, né? Isso aí era, você instalava qualquer coisa, a página inicial já ia pra página inicial deles, né? Cara, isso era muito chato, mano. Isso era muito chato. Meu Deus. Pra quem instalava qualquer coisa aí. E aí vinha uns malucos, né? Os tiozão falando comigo assim na época. Pô, tem como tu arrumar isso aqui? Instalei tal coisa que tá aparecendo. Não consigo mais aqui, a minha página inicial era o KD, né? Não consigo mais mexer, agora aparece outra coisa. Como é que eu faço agora pra pesquisar, né? Pô, era difícil demais escrever kd.com.br, mas enfim. Instalado, eles mudavam pra página do Bonzi Software com todas as ofertas ali dos programas deles. Uma outra jogada maldosa do Bonzi Bud é que ele é até o limite máximo do que um programa poderia fazer legalmente sem que ele fosse considerado oficialmente um vírus. Isso porque, apesar dele agir de forma silenciosa, para ser considerado um vírus, naquela época o programa precisava ter a habilidade de se replicar dentro do seu sistema, seja criando novos programas ou espalhando várias versões de si mesmo. E apesar do Bonzi Bud permitisse que seu computador ficasse vulnerável, ele tecnicamente não se replicava sozinho, porque para baixar os outros
Essa parada de ficar clicando em tudo é punk. Fica muito ruim, mano. Programas da Bonzi Software, você precisava ir no site deles e fazer download por conta própria. Tudo que eles faziam era te direcionar para essa decisão da forma mais desonesta possível, e é aquilo, até certo ponto, desonestidade infelizmente não é crime. A Bonzi Software tinha encontrado a brecha perfeita na lei para ganhar dinheiro em cima das pessoas, forçando elas a adquirir outros produtos, ficando ali na linha tênue entre a legalidade. E na época existia pouca compreensão da justiça para realmente fazer algo sério com isso. Hoje em dia é meio difícil um vírus assim se espalhar para vários computadores, no nível de criar uma febre tipo do Bonzi Buddy, mas se acontecesse, meu amigo, a multa seria pesada. E pro usuário mais leigo, ou seu computador ficava ali inutilizável, lento, cheio de anúncios que você, enfim, se você quisesse rodar alguma coisa em tela cheia, ele ficava minimizando toda hora porque um anúncio aparecia e, enfim, ficava impossível de usar o computador. E aí realmente ou você deixava desse jeito, ou você ia lá no site da Bonzi Software e resolvia o problema no próprio site de quem causou ele. E naquela época o usuário médio de internet não costumava formatar o computador em casa. Não é à toa que ter uma assistência técnica naquela época você ganhava muita grana ali só formatando PCs, porém, enfim, não era todo mundo que tinha grana pra poder ficar reinstalando o Windows e basicamente o seu PC morria e o prejuízo era todo seu. E além do mais, durante a instalação você meio que permitia que o Bonzi Buddy tomasse decisões de instalar alguns programas ali pra tecnicamente te ajudar. O software Será que esse domínio tá livre ainda? Fiquei pensando nisso aqui agora. Será que esse domínio ainda existe? Deve ter alguma coisa. Caraca, tem, mano. Pior que tem. Depois vocês acessam aí. Existe várias figurinhas. Meu Deus. Mas as figurinhas só, mas não é o do site dos caras mesmo, não. Pô, digita aí o site bonzi.com. O software foi baixado a rodo na época e quem entendia mais de cibersegurança começou a acusar a Bonzi Software de estar violando a privacidade dos usuários através do Bonzi Buddy, e eles respondiam dizendo que não obrigavam ninguém a nada. Mas isso não mudava o fato de que o Bonzi Buddy monitorava de forma oculta as atividades dos usuários e usava as informações para fins comerciais. Em 2002, a Bonzi Software recebeu então seu primeiro processo judicial por conta da quebra de privacidade. Fins comerciais, né? Privacidade, né? O cara foi literalmente privacidade, velho. Ele invadia com força. E nele foi exigido que ela desse $500 para O cara criava o problema e entregava a solução, né, mano? Ele criava o problema e entregava a solução. cada usuário que tivesse tido a sua privacidade invadida e $5 para cada vez que eles viram um anúncio sem que tiver quebra de privacidade, e nele foi exigido que ela desse $500 para cada usuário que tivesse tido a sua privacidade invadida e $5 para cada vez que eles viram um anúncio sem permissão na tela do computador. Não precisa pensar muito para perceber que esse valor seria capaz de falir uma cacetada de empresas ao redor do mundo, porque se você somar tudo, a multa ficaria mais ou menos ali em 1,6 bilhão de dólares. Mas no final das contas, isso saiu muito barato pra eles, porque eles fecharam um acordo e pagaram apenas $175 mil em multa. Saiu de O advogado dele deve ser o pai, deve ser o Július, né? O pai do Cristo. De 1,6 bilhão para 75 mil dólares, cara. Conseguiram fechar um acordo bom. graça pra eles. Porém, o que surpreendeu todo mundo é que a empresa não tinha um caixa tão grande assim e foi o suficiente pra abalar o cofre da empresa, que também começou a passar por uma enorme queda de credibilidade. Afinal, a internet inteira tinha percebido que aquele software era o responsável por travar aí muitos computadores e ninguém mais queria usar aquele programa. A própria empresa percebeu que passou muito do limite, eles tiraram aquele backdoor que permitia que outros programas pudessem ser instalados na sua máquina, até porque eles tinham controle até em certo ponto do que estava sendo instalado, porque se pelo backdoor entrasse algum outro programa que também fosse um vírus que causasse outras coisas, aí o céu era o limite. E aí Se a galera descobrisse, né, como é que rodava isso aí, como é que era feito, realmente ajudava pra caramba. Os caras iam invadir muito, né, cara? Hoje em dia, se fosse algo assim, hoje em dia, ia aproveitar e você ia fazer a festa, né? Imagina, todos os computadores que você com backdoor aberto, e você sabendo como utilizar ele. E os próprios usuários individuais começaram a processar a empresa, então a grana com os advogados foi ficando cada vez maior. Em 2004, eles foram condenados de novo e tiveram que pagar $75 mil, e aí não deu mais pra resistir, com tantos processos vindo de pessoas individuais, eles declararam falência. E eles foram condenados por um motivo um tanto quanto inesperado. Lembra quando eu falei que lá na instalação do programa, no formulário você precisava responder qual que era a sua idade? Pois bem, vários usuários do Bonzi Buddy tinham na verdade menos de 13 anos, e isso violava as leis de proteção online dos Estados Unidos, já que a empresa estava literalmente coletando dados de crianças. A Bonzi Software logo declarou falência depois de pagar essa última multa, mas Joe e Jay Bonzi não iam sair tão facilmente dessa e ainda tinham vários outros processos para responder. Curiosamente, nesse mesmo período, eles simplesmente desapareceram e desde então não tem mais nenhuma informação pública deles sobre onde anda Joe e Jay Bonzi. Diferente de muitos outros empresários de tecnologia que seguem carreira pública ou fundam. Isso é engraçado. A gente já viu até um vídeo já deles, acho que na última semana. A galera que deu golpe, até os brasileiros fizeram, né, aquele site, eu esqueci agora
de filmes, né? E aí eram brasileiros, tal, eles sumiram realmente e apareceram depois, né? Tipo, não sumiram no início, né? Mas eles continuaram trabalhando, tal, com outras coisas. Mas o engraçado é que esses dois realmente ninguém nunca mais ouviu falar deles. Tipo assim, os caras ou eles mudaram de identidade, deram um jeito e investiram em outras coisas, mas eles realmente sumiram, isso é um papo reto. Fundam outras empresas, os irmãos simplesmente desapareceram do cenário de tecnologia depois do colapso da empresa. 10 anos depois disso tudo, o Bonzi Bud começou a ser ressuscitado na internet por youtubers que começaram a fazer ali vídeos mostrando como que o vírus funcionava e tudo mais, e em quanto tempo aquele assistente pessoal ia destruir o seu computador, mas como ele não coleta mais as suas informações, ele não é mais considerado maligno, então muita gente hoje em dia só baixa pra ver como que ele funcionava na época e tudo mais. E claro, pra você fazer A gente podia conseguir uma versão antiga pra analisar, hein? Mega Filmes, Dark. Mega Filmes, bem lembrado. E a gente podia montar isso um dia aqui, hein? Fazer pra analisar. Se conseguisse a versão que ele realmente buscava dados, a gente botava um XPzinho aqui só pra testar. fazer isso, você tem que usar uma versão do Windows XP, porque depois disso a Microsoft tirou o suporte para assistentes virtuais. E, inclusive eu tô pensando em voltar com a série do Explorando o Windows, a série que a gente mostrava aqui como que tal Windows surgiu, o que ele mudou na indústria e tudo mais, e depois dando uma explorada. A gente fez isso com o primeiro Windows que surgiu, mostrei a instalação dele e tudo mais, foi bem legal, porém eu quero fazer de uma forma diferente. Eu queria comprar um computador ali de 98, com Windows 98 ou com Windows XP, pra gente poder dar uma explorada e depois detonar ele com vírus. E, enfim, o que vocês acham? Se vocês quiserem, deixa o like aí, beleza? Pela peculiaridade dessa história, o Bonzi Bud também acabou virando um meme, então é bem comum encontrar ele por aí sendo mencionado em algum fórum, ou virando montagem, ou alguma coisa do tipo. Pouco tempo depois também foi criado o Bonzi Kill, que era um programa feito por usuários da internet, que meio que exterminava o Bonzi Bud do seu computador, mas ele fazia isso de uma forma meio diferenciada. Você entrava ali num joguinho pra matar o Bonzi de várias formas possíveis, como uma espécie de vingança ali, por ele ter travado o seu computador anos antes. De qualquer forma, o Bonzi Bud é um exemplo aí de como as coisas já foram diferentes aqui na internet. Alguma agência realmente sumiu com eles, né? Pode ser. Mas, de certa forma, as coisas não mudaram muito porque muitas empresas ainda continuam coletando os seus dados pra te vender anúncios personalizados sem o seu consentimento. Só que realmente ficar mostrando anúncio aí na sua área de trabalho já é sacanagem demais, né? E caso você aí seja curioso e queira dar uma explorada no Bonzi Bud, você pode fazer isso, ele tá disponível aí na internet pra você poder baixar, porém fica aí por sua conta e risco e pelo amor de Deus, usem máquinas virtuais, beleza? Se forem fazer qualquer teste desse tipo. E novamente sim, eu pretendo fazer um showcase desse vírus e de vários outros, inclusive comentem qual outros vírus aí vocês querem ver aqui no canal, e comentem aí também se vocês acham interessante a ideia da gente pegar um PC velho pra destruir aqui em vídeo, beleza? É isso. É uma paradinha que realmente na época revolucionou, né? Se for olhar assim, cara, todos os golpes que rolam hoje, né, ou que de alguma forma, né, rolaram naquela época, de tudo que ele falou que o Bonzi Bud fazia é o que eu faz hoje. Olha aí, né? Esse monte de adware que tava brincando aqui, esse monte de coisa que acontece, tudo rodava naquela época. Galerinha, curtiram aí? Então, antes da gente fechar aqui, não se esqueçam de dar like, né? Não se esqueçam de quem tá aí assistindo, se inscrever no canal. Brigadão, como sempre, pra todo mundo estar junto aqui, por vocês estarem apoiando, como sempre, o projeto. De verdade. Super segunda pra vocês. Boa semana, excelente semana. Brigadão por estar aqui junto, sempre apoiando. Fechou, valeu, até semana que vem. Tchau, tchau. Fui!